Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a busca pela voz de Deus é uma jornada espiritual profunda e recompensadora. Como cristãos, desejamos ouvir a sua orientação e compreender os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Através das Escrituras e de um relacionamento íntimo com Deus, podemos aprender a discernir sua voz e seguir seu plano divino. Este vídeo é dedicado a explorar 10 maneiras pelas quais podemos ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos para nós, cada uma fundamentada na palavra de Deus e em práticas espirituais sólidas. Queremos encorajá-los a participar ativamente desta mensagem. Por favor, comentem abaixo a frase de fé e declaração: "Meu coração está aberto para ouvir a voz de Deus." Compartilhar sua declaração de fé é uma forma poderosa de fortalecer nossa comunidade de crentes e encorajar uns e outros. Além disso, se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé, não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Sua inscrição e curtida são importantes, pois nos ajudam a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e a construir uma comunidade de fé mais forte. Juntos, podemos crescer em nosso relacionamento com Deus e descobrir os maravilhosos propósitos que Ele tem para cada um de nós. 1. Através da leitura e meditação na palavra de Deus. A Bíblia é a principal forma pela qual Deus se comunica conosco. Ela é viva e eficaz, oferecendo sabedoria e orientação para todas as áreas de nossas vidas. Quando lemos e meditamos nas Escrituras, permitimos que Deus fale diretamente ao nosso coração. Em Salmos 119, verso 105, lemos: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Dedicar tempo diário à leitura da Bíblia nos ajuda a discernir a vontade de Deus e entender seus propósitos. A leitura regular da Bíblia deve ser uma prática prioritária na vida de todo cristão. Ao nos dedicarmos a este hábito, permitimos que as verdades eternas de Deus se enraizem profundamente em nossos corações. Em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, somos lembrados de que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A meditação na palavra é essencial. Meditar nas Escrituras envolve um processo de reflexão e internalização das verdades bíblicas. Josué capítulo 1 e versículo 8 nos instrui: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." A meditação ajuda a transformar a informação em revelação, permitindo que as palavras de Deus se tornem uma parte integral de nossa vida e comportamento. Durante a meditação, é importante buscar a direção do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo ilumina nosso entendimento e nos ajuda a aplicar as Escrituras de maneira prática em nossas vidas diárias. Por exemplo, ao meditar no Salmo 23, podemos refletir sobre o papel de Deus como nosso pastor, que nos guia, protege e supre nossas necessidades. Essa reflexão pode nos trazer paz e confiança em meio às dificuldades. A memorização de versículos também é uma prática valiosa que complementa a meditação. Em tempos de desafio ou tentação, o Espírito Santo pode trazer à nossa mente as Escrituras que memorizamos, fortalecendo nossa fé e nos ajudando a resistir ao pecado. Salmos 119, versículo 11 diz: "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." O estudo bíblico em grupo também pode enriquecer nossa compreensão das Escrituras. Compartilhar ensinamentos e perspectivas com outros crentes nos permite ver a palavra de Deus sob diferentes ângulos e aplicar suas verdades de maneiras novas e criativas. Provérbios 27, versículo 17 diz: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." O estudo em grupo promove crescimento espiritual e nos encoraja a viver de acordo com os ensinamentos de Deus. A leitura e a meditação na palavra de Deus são fundamentais para ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos para nós. Quando dedicamos tempo à leitura, reflexão e memorização das Escrituras, abrimos nossos corações para a sabedoria divina e permitimos que Deus nos guie em cada passo de nossa vida espiritual.
2. Através da oração e intercessão. A oração é nossa linha direta de comunicação com Deus. É por meio dela que expressamos nossos pensamentos, preocupações e desejos, mas também é um momento para ouvirmos a voz de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo 6, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A oração é uma prática multifacetada que inclui adoração, confissão, gratidão, petição e intercessão. Cada aspecto da oração nos ajuda a aprofundar nosso relacionamento com Deus e a sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir sua voz. A adoração nos permite reconhecer a grandeza de Deus e sua soberania em nossas vidas. Em Salmos 95, versos 6 ao 7, somos convidados: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. A confissão é um tempo para reconhecer nossos pecados e buscar o perdão de Deus. 1 João, capítulo 1 e versículo 9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão restaura nossa comunhão com Deus e nos deixa mais sensíveis à sua orientação. A gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus e a manter uma perspectiva positiva. Filipenses 4, versos 6 ao 7 nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A petição é o momento em que apresentamos nossos pedidos e necessidades a Deus. Jesus nos encoraja em João 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Podemos confiar que Deus ouve nossas orações e responde de acordo com sua vontade perfeita. A intercessão, que é orar pelos outros, também nos permite estar em sintonia com o coração de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 1, Paulo escreve: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ao orarmos por outros, somos levados a uma compreensão mais profunda do amor e da misericórdia de Deus. A intercessão nos ajuda a focar menos em nós mesmos e mais nas necessidades dos outros, refletindo o coração de Cristo. A oração em grupo também pode ser uma experiência poderosa. Em Mateus 18, versos 19 e 20, Jesus promete: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Orar com outros crentes fortalece nossa fé e cria uma unidade espiritual que agrada a Deus. A oração e a intercessão são essenciais para ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos para nós. Através da adoração, confissão, gratidão, petição e intercessão, nos aproximamos de Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua direção. Que possamos cultivar uma vida de oração constante, buscando a face de Deus e ouvindo sua voz em cada aspecto de nossas vidas. 3. Através do silêncio e da quietude. Vivemos em um mundo repleto de ruídos e distrações, mas é no silêncio e na quietude que frequentemente ouvimos a voz de Deus de maneira mais clara. Em Salmos 46 e versículo 10, Deus nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reservar momentos de quietude onde podemos nos afastar do barulho e das preocupações diárias nos ajuda a sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir a Deus. O silêncio e a quietude são práticas espirituais poderosas que nos permitem desacelerar e focar nossa atenção em Deus. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossas rotinas e responsabilidades que deixamos pouco espaço para ouvir a voz de Deus. Criar momentos intencionais de silêncio em nossa vida diária pode nos ajudar a desenvolver uma sensibilidade maior à sua presença e direção. O profeta Elias experimentou isso em 1 Reis 19, verso 12, quando ouviu a voz de Deus em um sussurro suave e tranquilo.
Buscar esses momentos de calma intencionalmente nos permite estar mais receptivos à voz de Deus. A prática do silêncio pode envolver simplesmente sentar-se em um lugar tranquilo, longe das distrações, e esperar na presença de Deus. Durante esses momentos, podemos fazer uso de versículos bíblicos ou palavras de louvor para focar nossa mente e coração em Deus. À medida que aprendemos a acalmar nossa mente e espírito, podemos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. A prática de retiros espirituais também pode ser extremamente benéfica. Retirar-se para um lugar tranquilo, longe das atividades diárias, nos permite focar exclusivamente em Deus. Esses períodos de retiro podem ser curtos, como algumas horas, ou mais longos, como vários dias. Durante um retiro, podemos dedicar tempo à oração, meditação na palavra e simplesmente estar na presença de Deus. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, como vemos em Lucas 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Outra forma de cultivar o silêncio e a quietude é através da prática de disciplinas espirituais, como a contemplação e a meditação cristã. A contemplação envolve focar nossa atenção em Deus e sua obra em nossas vidas, enquanto a meditação cristã pode incluir a repetição de uma frase ou versículo bíblico para nos ajudar a manter nossa mente centrada em Deus. Essas práticas nos ajudam a desenvolver uma consciência constante da presença de Deus em meio às atividades diárias. O silêncio também pode ser incorporado em nossa vida diária de maneira prática. Podemos começar o dia com alguns minutos de silêncio, buscando a presença de Deus antes de iniciarmos nossas tarefas. Durante o dia, podemos fazer pausas breves para nos reconectar com Deus, mesmo em meio às nossas responsabilidades. À noite, podemos terminar o dia em silêncio, refletindo sobre a bondade e a fidelidade de Deus. 4. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso guia e conselheiro, habitando em nós e nos guiando em toda a verdade. Em João 14, versículo 26, Jesus promete: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." O Espírito Santo nos fala de várias maneiras, seja através de uma convicção interior, sonhos, visões ou uma paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em nossa vida cristã, nos ajudando a compreender e aplicar a palavra de Deus. Ele nos revela as verdades espirituais e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Em João 16, versículo 13, Jesus diz: "Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Estar sensível ao Espírito Santo requer uma vida de submissão e obediência. Gálatas 5 e verso 25 nos encoraja: "Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito." Isso significa que devemos buscar a direção do Espírito Santo em todas as áreas de nossas vidas, permitindo que ele nos guie em nossas decisões e ações. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, somos capazes de discernir a voz de Deus e seguir seus propósitos com confiança. Uma maneira de cultivar essa sensibilidade ao Espírito Santo é através da oração e do jejum. A oração nos coloca em uma posição de humildade e dependência de Deus, enquanto o jejum nos ajuda a focar nossa atenção em Deus e a buscar sua direção de maneira mais intensa. Em Atos 13, verso 2, vemos que enquanto os discípulos adoravam e jejuavam, o Espírito Santo lhes deu instruções claras. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Outra forma de sermos guiados pelo Espírito Santo é através do discernimento espiritual. O Espírito Santo nos dá discernimento para distinguir entre o que é de Deus e o que não é. Em 1 Coríntios 2, versículo 14, Paulo escreve: "Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." Ao buscarmos a direção do Espírito Santo, ele nos capacita a fazer escolhas que estão alinhadas com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos concede dons espirituais para a edificação da igreja e cumprimento dos propósitos de Deus.
Em 1 Coríntios 12, versos 4 ao 7, Paulo explica: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ao usarmos os dons espirituais que recebemos, contribuímos para o crescimento do corpo de Cristo e cumprimos os propósitos de Deus para nossas vidas. Ter o Espírito Santo é fundamental para ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos para nós. Quando buscamos viver em submissão e obediência ao Espírito Santo, somos guiados em toda a verdade e capacitados a cumprir a vontade de Deus de maneira plena e eficaz. 5. Através de conselheiros. Deus muitas vezes usa outras pessoas para falar conosco. Conselheiros piedosos, líderes espirituais e amigos de fé podem nos ajudar a discernir a voz de Deus e entender seus propósitos. Provérbios 11 e versículo 14 nos lembra: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Buscar conselhos de pessoas que têm uma caminhada firme com Deus nos proporciona sabedoria e perspectivas que talvez não tenhamos considerado. Em Tiago 1 e verso 5, somos incentivados a pedir sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus frequentemente usa a comunidade de crentes para nos guiar e confirmar sua vontade. Os conselheiros podem ser pastores, líderes de ministério, mentores espirituais ou amigos de fé. Essas pessoas que possuem uma experiência espiritual sólida e uma vida de obediência a Deus podem nos ajudar a discernir a voz de Deus e tomar decisões sábias. Em Provérbios 15, verso 22, lemos: Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Além de buscar conselhos, é importante estar aberto a receber correção e admoestação. Conselheiros piedosos não apenas nos encorajam, mas também nos corrigem quando necessário. Em Provérbios 27, versos 5 e 6, somos lembrados: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A correção, quando dada com amor e sabedoria, nos ajuda a permanecer no caminho certo e a crescer em nossa caminhada com Deus. Outra maneira pela qual Deus usa conselheiros é através do discipulado. O discipulado envolve uma relação intencional de aprendizado e crescimento espiritual. Jesus deu o exemplo ao discipular seus apóstolos e nos instrui a fazer o mesmo em Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O discipulado nos proporciona um ambiente onde podemos aprender, ser encorajados e desafiados a viver de acordo com os princípios bíblicos. É também valioso participar de estudos bíblicos em grupo e discussões espirituais. Em Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, somos encorajados a não abandonar a comunhão e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essas interações em grupo nos ajudam a crescer em nosso entendimento das Escrituras e a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Conselheiros desempenham um papel vital em nos ajudar a ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos. Através da sabedoria, correção, encorajamento e discipulado, eles nos guiam no caminho da verdade e nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus. Buscar e estar receptivo a conselhos é uma prática essencial para qualquer cristão que deseja crescer espiritualmente e discernir a vontade de Deus. 6. Através das circunstâncias da vida. Deus frequentemente usa as circunstâncias de nossas vidas para nos comunicar seus propósitos e nos direcionar. As situações que enfrentamos, sejam elas boas ou desafiadoras, podem ser oportunidades para ouvirmos a voz de Deus e entendermos o que Ele deseja nos ensinar ou para onde Ele quer nos guiar. Romanos 8 e verso 28 nos assegura:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. As circunstâncias podem nos revelar muito sobre o plano de Deus para nossas vidas. Quando passamos por tempos de alegria e sucesso, podemos agradecer a Deus por suas bênçãos e procurar maneiras de utilizar essas bênçãos para glorificar a Ele e ajudar os outros. Por outro lado, quando enfrentamos desafios e dificuldades, somos chamados a confiar em Deus e buscar sua sabedoria e orientação. Tiago, capítulo 1 e versos 2 ao 4 nos encoraja. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Refletir sobre nossas circunstâncias e pedir a Deus que nos mostre o que Ele está nos ensinando pode ser uma prática poderosa. Quando fazemos isso, podemos perceber que Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé ou preparando-nos para algo maior. Além disso, Deus pode utilizar as circunstâncias para nos direcionar em relação a decisões importantes. Em Provérbios 16, verso 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 7. Através de sonhos e visões. Desde os tempos bíblicos, Deus tem usado sonhos e visões como meios poderosos de comunicação com seu povo. Em Joel 2, versículo 28, Deus promete: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esta promessa destaca a universalidade e a atemporalidade dos sonhos e visões como uma forma de revelação divina. Um exemplo notável na Bíblia é José, filho de Jacó. Ele recebeu sonhos que prenunciavam sua elevação ao poder e o papel de salvar sua família da fome. Apesar das adversidades que enfrentou, esses sonhos acabaram por se cumprir, demonstrando como Deus usa esses meios para comunicar seus propósitos maiores. Outro exemplo é o profeta Daniel, que interpretou sonhos poderosos que revelaram os destinos de reinos e nações. Em Daniel 2, versículo 28, ele declara: Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Esses eventos mostram como Deus usa visões para revelar seus planos e direcionar seu povo na terra. Para os cristãos contemporâneos, sonhos e visões continuam a ser uma ferramenta pela qual Deus fala. Muitos relatam experiências onde, através de sonhos, receberam direção, advertência ou encorajamento divino além dos exemplos individuais. A Bíblia também registra a importância de interpretar corretamente essas revelações. O livro de Atos menciona o sonho de Pedro sobre a inclusão dos gentios no plano de salvação. Atos 10. Esse sonho foi crucial para expandir a compreensão da igreja primitiva sobre a vontade inclusiva de Deus para todas as nações. Portanto, devemos estar atentos e buscando discernimento para compreender o que Deus está nos comunicando através de sonhos e visões. Como Provérbios 29 e versículo 18 afirma: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Os sonhos e visões continuam sendo um meio válido pelo qual Deus guia e instrui seu povo nos dias de hoje. 8. Através da adoração e louvor. A adoração e o louvor são práticas essenciais na vida do cristão, não apenas como uma expressão de gratidão e reverência a Deus, mas também como um meio de ouvir sua voz e entender seus propósitos. A Bíblia nos ensina que adorar a Deus é não apenas um ato de obediência, mas também um caminho para experimentar sua presença de maneira tangível. Em Salmos 22, versículo 3, lemos: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Este verso nos lembra que Deus habita no meio dos louvores de seu povo. Quando nos reunimos para adorar, estamos convidando a presença de Deus para nos envolver e nos guiar. Através do louvor, reconhecemos a grandeza de Deus e nos submetemos à sua soberania. Adorar não se limita apenas aos momentos de culto congregacional. Pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, através de cânticos, orações ou simplesmente meditando nas grandezas de Deus. Em Colossenses 3, versículo 16,
Paulo encoraja os crentes a se edificarem mutuamente através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Esse tipo de adoração não apenas fortalece nossa fé, mas também nos coloca em uma posição de abertura para ouvir a voz de Deus. A adoração nos ajuda a focar em Deus e em seus atributos, o que por sua vez nos permite discernir sua vontade mais claramente. Em momentos de adoração profunda, podemos experimentar experiências espirituais e direção divina, que não seriam possíveis de outra forma. Davi, por exemplo, frequentemente encontrava consolo e direção enquanto adorava a Deus nos Salmos. A adoração é uma resposta natural ao amor e à bondade de Deus. Jesus disse em João 4, versos 23 e 24, "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade e entrega, Ele se revela a nós de maneiras que transcendem nosso entendimento humano. 9. Através de atos de serviço e amor. Servir aos outros não apenas reflete o caráter de Cristo, mas também é uma maneira prática de ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos. Em Mateus 25 e versículo 40, Jesus ensina: "Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Este versículo ressalta a importância do serviço como um meio de encontrar e servir a Deus na vida cotidiana. Um exemplo poderoso na Bíblia é o de Dorcas, ou Tábita, mencionada em Atos capítulo 9 e versículos 36 ao 42. Ela era conhecida por suas boas obras e caridade para com os necessitados. Quando Dorcas adoeceu e morreu, os discípulos chamaram Pedro, que orou por ela e a ressuscitou. Esse ato de serviço e amor não apenas impactou a vida da comunidade, mas também testemunhou do poder de Deus em ação. Outro exemplo é o de Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus com perfume precioso em um ato profundo de devoção e serviço. Jesus elogiou sua ação como um gesto de amor e preparação para seu sepultamento iminente. Maria ouviu a voz de Deus através de seu amor por Cristo, e seu ato de serviço foi reconhecido e registrado na história bíblica. Além dos exemplos individuais, o próprio ministério de Jesus foi marcado pelo serviço e pelo amor aos outros. Ele ensinou que o maior entre os discípulos deve ser o servo de todos e lavou os pés dos discípulos como um exemplo de humildade e serviço. Jesus modelou a importância do serviço como uma expressão prática de amor a Deus e ao próximo. Servir aos outros não apenas demonstra nossa fé em ação, mas também nos conecta com a vontade de Deus para nossas vidas. À medida que buscamos servir com humildade e amor, somos moldados à imagem de Cristo e capacitados a discernir sua voz em meio às necessidades do mundo ao nosso redor. 10. Através da confiança e obediência. A confiança e a obediência são elementos fundamentais para ouvir a voz de Deus e entender seus propósitos em nossa jornada espiritual. Provérbios capítulo 3 e versículos 5 e 6 nos aconselha: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Esses versículos destacam a importância de confiar em Deus completamente e seguir sua direção em nossa vida. A trajetória de Abraão é um exemplo grandioso de confiança e obediência, quando ele foi chamado por Deus para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Gênesis 12, versos do 1 ao 4. Abraão confiou na promessa de Deus, mesmo quando não entendia completamente o plano de Deus. Sua obediência foi recompensada com bênçãos abundantes e o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Outro exemplo é encontrado na vida de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que foi curado de sua lepra quando, obedecendo à palavra do profeta Eliseu, ele mergulhou 7 vezes no rio Jordão. A história de Naamã ilustra como a obediência fiel a Deus pode resultar em bênçãos e revelações poderosas de sua vontade. Para os cristãos hoje, confiar em Deus significa abandonar nossa própria compreensão limitada e apegar-se à sua sabedoria infinita. Jesus Cristo é o exemplo supremo de obediência.
submetendo-se à vontade do Pai até a morte na cruz. Ele ensinou que aqueles que o amam guardam suas palavras e prometeu enviar o Espírito Santo para guiar aqueles que o obedecem. Confiança e obediência não são apenas atitudes passivas, mas atos de fé dinâmicos que requerem compromisso e disposição de nossa parte. Quando confiamos em Deus e obedecemos à sua palavra, somos capacitados a discernir sua voz e seguir seus caminhos. Isso não significa que seremos isentos de desafios ou dificuldades, mas que podemos confiar na promessa de que Deus endireitará nossos caminhos conforme buscamos sua vontade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é um privilégio buscar constantemente a voz de Deus e discernir seus propósitos para nossas vidas através dessas 10 maneiras que virmos juntos. Ao nos dedicarmos a ouvir e obedecer a Ele, fortalecemos nosso relacionamento com o Pai Celestial e nos alinhamos ao seu plano perfeito para nós. Que cada um de nós mantenha nossos corações abertos e nossos ouvidos atentos, prontos para reconhecer a voz suave e poderosa de Deus em todas as áreas de nossa vida. Que estejamos dispostos a seguir sua orientação, confiantes de que Ele nos guiará com sabedoria e amor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, seja o guardião constante de nossos corações e mentes enquanto prosseguimos em nossa jornada de fé. Filipenses 4, versículo 7. Se você foi inspirado ou abençoado por este estudo sobre como ouvir a voz de Deus, compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Deixe seu like se este conteúdo falou ao seu coração e inscreva-se no canal para mais recursos que fortaleçam sua fé e entendimento da palavra de Deus. Que o Senhor nos capacite a viver cada dia em sua presença, ouvindo sua voz e respondendo com obediência e amor. Amém.